de naná, eua, eua, e. Sou de naná, eua, eua, Eu sou Thaís Vieira de Oliveira, uma mulher negra, casada, mãe de 2 filhos, uma linda menina de 9 anos, especial, com síndrome de Down, e um lindo menino de 5 anos, muito sapeca, Jamil. Sou servidora do TRT desde 2005 e passei por várias instâncias do tribunal. Eu sou Anália Passos, tenho 51 anos de vida, tenho quase 18 anos de terceirizada, sou mãe de 2 filhos, Matheus, Gabriele, que tem 18 anos. Sou casada com Regivaldo, que também é terceirizado do tribunal. Eu hoje trabalho no elevador, mas já passei por vários setores aqui. Eu sou Manuela Hermes de Lima, uma mulher negra, que estou no judiciário há 20 anos. Na parte da minha mãe, a minha mãe, ela é indígena, né? Ela é descendente de índio com branco. E foi como minha avó explicou, ela foi descendente de uma índia que foi pega com cachorros no mato. Essa mulher, essa índia, que deu origem à minha bisavó, que me deu origem também. Então eu tenho que ter orgulho do sangue que corre nas minhas veias, indígena, do sangue africano, do sangue português também, porque fez parte da minha história, né? Agora eu tenho que ter consciência de que eu tenho que me impor, independente de qualquer coisa. As pessoas precisam me respeitar como precisam respeitar qualquer um. Nós viemos de uma família muito sofrida. Minha mãe não conheceu os pais dela. Minha avó era louca para ter filhos. E acredita-se que ela tinha alguma doença, né? E onde ela não conseguia dar continuidade nessa gestação, ela perdia esses filhos. Ela fez uma promessa e a minha mãe ficou. E as pessoas, os vizinhos antigos contam que minha mãe tinha muitos defeitos. Minha mãe era aleijada de verdade, defeito nas pernas e tal. E aí minha avó enrolava minha mãe num pano vermelho para afugentar essa negatividade da qual ela acreditava, para minha mãe ter vida. Só que logo depois ela engravidou de 2 tios meus, gêmeos. E aí ela veio a óbito, porque ela tinha esse problema que ninguém sabe o que era. Hoje, acha-se que era um câncer que ela tinha e faleceu. E aí minha mãe ficou muito pequenininha. Na rua onde a gente mora, tinha uma senhora, Dona Mercedes, que tinha uma barraca de vender frutas. E aí que fez meu avô, deu minha mãe para ela. Disse, olha, eu não posso criar ela, porque ela é uma menina mulher, se fosse um menino homem eu criaria. Mas eu não posso criar, também para a senhora. E aí minha mãe não sabe nada da história da família, minha mãe não conhece ninguém, não conhece nada da vida dela, não sabe quem é ninguém, eu não conheço o tio, eu não conheço ninguém. E minha mãe foi criada por essa família, que foi a sorte dela. Automaticamente a minha e hoje é dos meus filhos. A filha de um homem preto, Manuel, de uma mulher negra também, classificada hoje como, no IBGE, a classificação seria como uma mulher parda, Dona Dida de Santo Amaro, da Purificação, neta de uma mulher negra também, marisqueira, avó negra, avô negro, bisavô negro. Dentro dessa minha vivência de tribunal, eu sinto realmente que nós temos muito poucas mulheres negras representadas, principalmente nos cargos de confiança, né? Nas CJs que a gente vê, nas varas por onde a gente passou, a gente tem essa percepção clara de que existem muitas diretoras de secretaria e diretoras de vara, mas que não são mulheres negras. Olhando para o judiciário, nós não identificamos a presença de mulheres negras no judiciário ainda. Aqui já aconteceu de eu estar à mesa de audiências e isso não é um relato só meu. Tanto que isso é relato de várias colegas negras. Das pessoas entrarem, não nos identificarem como juízas e perguntarem se a juíza já chegou, cadê a juíza, e eu estou ali à frente da pessoa. Ou tipo, você está numa videoconferência de toga e a pessoa está se dirigindo
a secretária de audiências branca como a juíza. Então, eu digo, o racismo não é só chamar, o racismo está no inconsciente da sociedade, das pessoas. As pessoas reproduzem o racismo sem sequer saber que estão reproduzindo o racismo. E o letramento racial que a gente fala é isso, é ter atenção, entender primeiro, reconhecer que você está numa sociedade racista. O segundo ponto, o que é que a gente pode fazer? Eu conheci, ok, me envergonhei, racista, Garada Quilomba diz isso. O que é que a gente vai poder fazer agora? E eu vivi 2 situações que me renderam muitas horas de terapia, né? E hoje eu procuro entender por que essa dor, e eu entendo que essa dor é uma dor ancestral. É uma dor que está em mim, que foi carregada pela minha genética e que está em mim e que faz parte do que eu sou. E foram 2 situações. Uma situação que foi banal, mas que na época doeu. E não foi comigo, mas que me doeu e me fez pensar, meu Deus, mas é isso mesmo. E depois eu superei e continuei fazendo o que eu fazia. Foi num evento institucional e uma colega que estava falando no microfone, né, para não citar nomes, estava com os cabelos soltos e cacheados e molhados. E uma pessoa que estava do meu lado comentou, mas que absurdo, como é que vem apresentar um evento e vem com o cabelo molhado? Não faz uma escova? Aí eu parei assim, eu do lado, com meus cabelos cacheados e molhados, porque essa pessoa provavelmente não sabe que o cabelo crespo, ele precisa estar umidificado para ele ter definição. Então, muitas vezes o cabelo não está molhado, ele está umidificado. Essa pessoa, muito provavelmente, não sabe disso. E aí eu parei e pensei, eu vou falar? Não vou falar, porque não vai adiantar, ela não vai entender, né? Porque ela estava buscando aquela estética do cabelo alisado e escovado. Porque aquela pessoa que estava ali à frente de uma cerimônia, ela deveria estar com o cabelo escovado, porque isso seria sinônimo de boa apresentação. Isso me marcou profundamente, a ponto de que, depois disso, nunca mais eu escovei o meu cabelo. Nem para nenhum evento, nem para um casamento, nem para nada. Eu disse, eu vou utilizar penteado, eu vou utilizar meu cabelo crespo e vai ficar arrumado, vai ficar bonito, mas eu não vou escovar. Isso me marcou e até hoje, isso tem quase 10 anos, e até hoje eu não escovo o meu cabelo. É como se fosse um movimento de resistência mesmo. Não escovo para evento nenhum, não escovo. E uso o meu cabelo da forma mais natural possível e com autenticidade e tentando me impor. E por conta desse racismo, é que no mês passado eu tirei férias e resolvi em São Paulo ir a um restaurante, e que é sobre isso que eu estou falando. O racismo, ele não acontece só, olha, você é preto, olha, você é macaco preto e vai comer banana, que isso acontece muito no esporte, né? O esporte, isso aí é uma violência que acontece cotidianamente no esporte. Eu cheguei a um restaurante, eu estou escrevendo sobre isso, essas são microagressões. E a pessoa que estava à frente, era um restaurante chique, e eu estava acompanhada de minha mãe, com o cabelo solto, cabelo crespo. E eu cheguei e o rapaz, isso tem um pouco mais de um mês, e me disse, ali atrás tem um restaurante mais barato. E eu virei para ele e fiz. Eu não lhe perguntei eu não te perguntei o preço, nem se tinha restaurante mais barato. Eu lhe perguntei para que você me entregasse a carta, o menu, só isso. Eu queria, né? Porque fica na frente do restaurante. Eu não perguntei sobre nada disso. Eu fiquei com tanta raiva, eu não estava nem com vontade de comer aquela comida, mas eu fiquei com tanta raiva que eu entrei. Eu entrei, sentei, almocei, sabe? Paguei a conta e fui embora. Mas você toma um susto, porque isso é uma forma de racismo, é de entender que você, né? Que você, mulher negra, não pode frequentar aquele lugar. É um recado para você, dizer, aqui não é o seu lugar, não entre, porque você não vai poder pagar, porque aqui não é o seu lugar, porque aqui, né? Houve um período
onde eu trabalhava na administração do fórum, onde eu prestava serviço lá, que eu tinha contato, né, com as pessoas que fazem contrato, né, com o fórum. E aí eu atendia as pessoas no telefone e tal, não sei o quê, ou o seu Carlos Regi atendia, o Paulo Show, o administrador da época, quem fosse. E mandava me procurar. E quando a pessoa chegava na porta que batia, eu sentadinha lá na minha mesa, aí eu, bom dia, eu queria falar com a Anália. Pois não, pode falar. Não, mas é porque ela está me aguardando. Sou eu, Anália. Então, sabe, havia aquele choque, aquele susto muito grande, porque um negro não pode estar sentado numa mesa na administração, o negro não pode ter educação para falar, né? O negro não pode estar em determinados papéis, situações locais, porque não compete a ele aquilo ali. Quando eu entrei no tribunal, eu entrei com tranças. Eu estava com tranças, que foi o momento em que eu me descobri negra e me descobri com beleza negra. Porque o cabelo para criança que nasce com cabelo crespo é um problema desde cedo, né? Minha mãe é branca, minha mãe tem descendência indígena e portuguesa, então ela não sabia lidar com meus cabelos. Ela sempre penteava meu cabelo quando meu cabelo estava seco e era um horror, né? E tinha aqueles apelidos, Marie de Foix, Ravengá, aqueles apelidos carinhosos, né? Que a gente ouvia até dentro de casa, os próprios irmãos, né? Que a crueldade começa dentro de casa. E na faculdade, quando eu me vi, que eu me senti uma mulher negra, eu trancei meus cabelos. E foi um momento de virada de chave na minha vida. Porque eu me descobri bonita, eu me descobri autêntica. Então, eu levei as tranças para minha formatura, né, em Direito, levei as tranças para quando eu peguei a minha carteira da ordem e levei as tranças quando eu tomei posse aqui no tribunal, que aquilo representava muito para mim. Representava um momento de mudança de chave mesmo. Então, eu vim para o tribunal, entrei trançada, fiquei uma boa parte do tempo trançada e aquilo causava algumas estranhezas nas pessoas, eu sentia, mas ao mesmo tempo eu procurava me impor com conhecimento, com educação, mostrando às pessoas que aquelas tranças faziam parte de mim e que não me tornava nem mais nem menos do que ninguém. E dentro dessa trajetória eu sempre procurei, a partir do estudo, a partir do próprio relacionamento e mostrar a competência, porque a gente sabe que a gente tem que mostrar 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa, a competência para chegar nos lugares, principalmente pelos desafios não só da raça, mas do sexo, né? Nós temos filhos e nós nos afastamos e mesmo assim a gente tem que estar atualizado com tudo que está acontecendo. Querem que a gente trabalhe como se a gente não tivesse filho e querem que a gente crie filhos como se a gente não trabalhasse. E a equação não fecha. Não tem como fechar. Houve também um período que eu fiz uma seleção num edifício Fernando Filgueiras, ali na Ondina. E era para ser assessorista. E aí, no período, eu estava com meu cabelo black. Fui, fiz as provas todas, tal, mas sempre gostei de usar alguma coisa na cabeça, seja trança, seja mega, o que fosse. E aí, depois que eu passei na seleção, a garantia de que ele teria um salário, eu fui lá, comprei as fibras e botei minhas tranças. E quando eu cheguei, na segunda-feira para trabalhar, fiquei o dia inteiro, eu tô vendo alguém, me olha, tu me olha, me olha, tu me olha. Não sei o que acontecia. Final do turno, eu fui chamada pela administradora. E ela disse para mim que ou eu tirava as tranças ou eu não ficaria. E eu faltava uns 12 dias para completar um mês de serviço. Eu disse a ela, não, minhas tranças eu não tiro, não. A senhora só me pegou sem trança porque foi um período que eu estava sem condições de colocar, mas eu uso minhas tranças o tempo inteiro. Ela falou, olha, se você não tirar, a administradora não quer você. Eu falei, então tá bom, eu vou me embora. E aí eu passei mais alguns 7 dias e me colocaram para fora. Quando eu fui buscar a minha carteira de trabalho, lá estava escrito cancelado. Ela riscou, escreveu cancelado. Ela não só colocou para fora. Aí, na época, eu procurei Nazaré, né? E procurei informação, o que eu tinha que fazer. E aí, eles entraram em contato com ela e ameaçaram colocar na justiça, porque aquilo ali não podia ser feito. Se fosse hoje, com pouco esclarecimento que tenham, não ia ficar por ali, né? Eu fiquei indignada quando eu peguei minha carteira riscada, escrito cancelado. E ela teve que refazer,
Colocar o dia que eu entrei, o dia que eu saí, e aquela página ali é como se não existisse, não podia rasurar, ficou ali. Mas você vê que a indignação era tão grande pela trança, que era uma forma de me punir, porque eu fui rebelde, porque eu disse que eu não tirava minhas tranças, né? Existe outro embate também aqui que não as pessoas que trabalham, quem chega no fórum, e que este é meu pai, em curso, eu vivo com essa conta no pescoço o tempo inteiro. Então, que quando as pessoas olham para o meu pescoço, que vê a minha conta, fala, tá amarrado. É difícil, viu? É difícil você ter que ouvir um insulto por algo que não está mexendo com ninguém. E aí eu pergunto, quando fala assim, não, mas por que você vai ser salva? Eu falo para ele, tudo bem, guarde a vaga da salvação para o senhor e sua família. Eu já tenho minha vida acertada com meus orixás, com meu inquice. As pessoas, até as pessoas em volta, amigos, não entendem. A gente cresce ouvindo, o seu cabelo é duro. O seu cabelo é ruim. Não, meu cabelo não é ruim, nunca fez mal para ninguém. Ele não é duro, meu cabelo é crespo. Né? E eu sempre digo, quando a gente vê a rede, quando a gente fala de rede, importantíssimas redes de apoio, né? Hoje a gente fala muito de rede de apoio, mas as redes de apoio entre as mulheres negras, elas sempre existiram. Porque se não existissem as redes de apoio para as mulheres negras, a gente não estava aqui sobrevivendo. De que a mulher negra, ela sobrevive, ela resiste. E ela ainda está, se você olhar o percentual de contingente de mulheres negras, basta olhar as pesquisas, basta, se der um Google, você vai ver que mulheres negras, embora sejamos 56% da população, né, em razão da sua maioria, nós não estamos presentes nos diversos espaços. Se você andar nessa justiça toda, talvez você encontre, trabalhando aqui nesse prédio hoje, talvez 2 mulheres negras no máximo. Né? E se todas nós, mulheres negras do tribunal, estivéssemos nesse fórum trabalhando, não ocuparíamos talvez mais que 10 varas de todo o regional. Então, pela proporção, você vê que pela proporção da população, nós não conseguimos estar nesses espaços ainda de forma igualitária ou superior, considerando a proporção, né? Considerando a proporção da população. E se nós não conseguimos, tem alguma coisa errada. E o judiciário nada mais reflete do que o que está acontecendo na sociedade. Né? E eu sempre falo que a importância de se ter, né, e isso num contexto geral, um letramento racial crítico. O que é um letramento racial crítico? Primeiro é você reconhecer que você vive num país, como dizem, né, que foi fundado no racismo, que tem suas bases alicerçadas no racismo. No racismo, ou seja, num privilégio que se perpetua de um grupo étnico, em razão de um grupo étnico que continua sendo beneficiado por determinados privilégios em detrimento de outro grupo que está aí. Então, assim, eu não vou falar muito sobre a questão histórica, porque a gente sabe que a questão histórica está aí. Mas é preciso que a sociedade enfrente isso assim, em frente, vai ficar até junto, em frente, entenda, reconheça. Reconhecer que nós vivemos num país racista é o primeiro passo. Tem alguma coisa errada. Né? Eu saio aqui, eu desço aqui, isso tem um olhar, olhe para o lado, tenha um olhar crítico sobre a sua realidade. Não é possível que eu desça aqui da minha janela do carro, na semana passada, isso é uma cena comum aqui na parte do comércio, ligando a feira, a calçada, eu vejo um homem negro com uma carroça, arrastando uma carroça. E nós sabíamos que pessoas negras eram substituídas, às vezes, até em animais, já que era coisa, podia substituir um animal para carregar determinado
determinado produto, determinada coisa para o seu, entre aspas, dono ou proprietário à época. Então eu olho para o lado e falo assim, em que século eu estou? Isso tem alguma coisa errada, e isso não é só fruto. É fruto da desigualdade, mas é fruto da desigualdade por conta de um racismo. Um racismo que a sociedade está alicerçada. E que se nós não colocarmos isso como algo prioritário dentro da nossa sociedade, porque ele afeta todas as suas camadas, todas as suas esferas, afeta a política, econômica, social, nós vamos continuar repetindo esse ciclo, né? E nós não vamos a lugar nenhum. A gente precisa deixar as coisas bem claras para que as pessoas saibam o que estão falando, saibam por que estão agindo daquela forma, porque o racismo é estrutural. Ele não tá em mim, ele está na estrutura do tribunal, está assim, vai doer na ferida, mas eu tenho que falar. Está na estrutura, muitas vezes, das famílias, está na estrutura de poder. Então, se a gente não enxerga como um problema, a gente não resolve, né? Então, fica invisível, continua invisível e está tudo bem. A nossa geração, né, a minha geração e a geração dos meus filhos, ela já tem o privilégio de ter algo a mais que essa mulher negra, aos 20 e poucos anos, não tinha, né? Mas ela tinha e sobrava sabedoria. Apesar de instrução nenhuma, ela tinha a sabedoria de entender que o único caminho para salvar os seus filhos era conseguir que eles estudassem. E eles estudaram, fizeram concurso, venceram na vida, né? E nos criaram também com uma filosofia que é muito interessante, que é essa filosofia da diversidade, né? Muitos de nós, dos netos, curiosamente, somos concursados, porque talvez seja a forma mais fácil de alcançar uma profissão de respeito, sem que as pessoas precisem julgar a sua imagem, a sua etnia, os seus costumes, né? O concurso público é a forma mais democrática de chegar a algum lugar hoje, até hoje. É a forma mais democrática. Então, e principalmente, curiosamente, as mulheres, todas as mulheres da nossa família, a minha geração de primas, são concursadas. Então, eu sinto que é como se inconscientemente a minha geração, as mulheres negras da minha geração, entendessem que não existiria um outro caminho para continuar sendo visíveis socialmente do que o estudo, o concurso, a competência e o buscar sempre esse caminho. As pessoas falam assim, não, isso aí não cabe para você. Não cabe por quê? Por causa da minha cor? Eu levei muito tempo, sabe, para ter esse amadurecimento, fazer o que eu quero, comprar o que eu quero, entrar onde eu quero, porque eu não tinha esse discernimento, esse entendimento que eu posso fazer o que eu quero, que a minha cor, a minha religião não me pede em lugar nenhum. Por que eu tenho que botar uma calça jeans e uma blusa branca, uma saia branca, uma blusa amarelinha? Por quê? Com medo das pessoas? Mas, na verdade, uma vez eu fui vitimizada, perdi meu emprego por conta da minha cor, por conta das minhas tranças. Então, talvez pela minha religião eu fosse também. Então, daí eu sempre procuro esconder a conta dobradinha dentro do sutiã. Então, quando eu entendi que as pessoas vão ter que respeitar, eu tirei as minhas contas para fora. Eu tenho que usar as minhas contas. É o meu pai, se hoje eu estou aqui, o equilíbrio que eu tenho, com tudo isso que eu estou passando, quem me dá equilíbrio é os meus enquices. Entende? Então eu tenho que acreditar. Eu não posso deixar que as pessoas façam comigo o que elas querem. Dentro dessa minha vida de terceirizada do tribunal, eu pude fazer uma festa de 15 anos para minha filha, que era o meu sonho, que eu não tive, eu pude fazer. Eu pude comprar carro, né? Eu pude fazer o que eu quisesse na minha vida. Eu viajei, nós pegamos avião, eu e Regi, né? Fomos conhecer BH. E tudo isso, né? Através desse meu salário aqui. Então, querer é poder. Ninguém me coloca limite, porque quando eu quero chegar, eu chego. Eu sei chegar. Eu posso fazer acontecer. Isso vem do meu trabalho, né? Vem do meu respeito por mim mesma. Eu me programo 1 ano, 2, 3, mas eu consigo fazer aquilo ali. Tanto quanto qualquer outra pessoa. Se aqui eu tivesse que tirar esse salário
e as pessoas me tratassem de uma forma da qual eu não gostasse, certamente eu não estaria aqui. Eu estaria aí na porta, vendendo limão, vendendo um tomate e tal, mas aqui dentro eu não estaria. Então, gosto muito do que faço, gosto muito das pessoas daqui, sabe? Me sinto acolhida, né? Eu cheguei aqui para tirar umas férias e aí todas as vezes que diziam que eu ia embora era um horror para mim. Porque a minha vida lá fora foi muito difícil, né? Isso aqui para mim tem importância muito grande na minha vida. Não só o tribunal, como também a minha religião. Eu sou uma mulher negra do Candomblé. Eu sou filha do Bate-Folha, do Manso Bandu Quem Quer, né, que fica ali na Mata Escura, um terreiro de 106 anos. Dentro desse quase 18 anos, eu sinto uma mudança muito grande na instituição, lá do Mano, essa nova geração de servidores, essa nova geração de juízes, de magistrados que tem aqui. São pessoas que nos olham com outros olhos, né? Eu venho de uma época que tinha alguns que nem um bom dia davam, nem olhavam para a gente, né? Então hoje tem aquela preocupação, por que tá chorando? Por que você tá assim? E esse lugar da mulher, esse Dia da Mulher Negra nasce para homenagear essa mulher, porque se olharmos para aquele feminismo branco, de mulheres brancas, nós víamos que nossas dores, as nossas questões, não eram tratadas ali. Na verdade, as mulheres negras sempre estiveram no patamar inferior na sociedade. Inferior a todo mundo. Ela está inferior aos homens negros, às mulheres brancas e aos homens brancos. E a sororidade que as mulheres brancas falam, né? Hoje a gente já consegue encontrar ressonância sobre nossas questões de gênero de gênero, que eu digo, enquanto mulher negra, com as nossas companheiras brancas também, mas assim, a mulher negra é a mulher que estava na cozinha trabalhando, que estava na cozinha cuidando dos filhos das mulheres brancas para que elas pudessem se emancipar em suas lutas feministas. Então, eu gosto de usar o termo, né, de dororidade, que é de Vilma, que ela fala disso. A dororidade surgiu da sororidade que não nos contemplava. E como Ângela Davis, eu levo isso para minha vida. Você moveu mulher negra, você subiu mulher negra, dá a mão e puxa a outra. Uma vem, uma sobe e puxa as outras. Isso é uma diretriz, né? É uma diretriz de existência para mim hoje. Fomentar, proporcionar, auxiliar no que eu puder para que mais mulheres negras estejam aqui transitando, ocupando, ingressando, acessando não só o judiciário, mas outros lugares no sistema de justiça e em outros lugares que elas queiram estar. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo.